Bora falar de uma gigante do setor, porém não vejo muitos analistas comentando sobre ela, a Eletrobras, uma nova apresentação muito bacana que eu quero mostrar aqui para vocês. Será que essa pode ser uma elétrica que vai surpreender em 2025 e ela se encaixaria na minha carteira de investimentos? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, queria agradecer ao colega Alessandro que pediu que eu fizesse um vídeo sobre a Eletrobras e eu falo que eu sempre fico de olho nos comentários, então por isso eu sempre peço a ajuda de vocês comentando, curtindo, solicitando alguma informação ou alguma empresa que também me ajuda a ter ideias para vídeos do canal. E para a gente conhecer um pouquinho da empresa, hoje a Eletrobras trabalha com cerca de 4 braços de atuação: a Eletronorte, Eletrosul, Chesf e participações acionárias dentro do setor de geração, que representa mais da metade da receita, cerca de 61%, 97% dos recursos são renováveis, a maior parte de hidrelétricas e uma pequena parte, cerca de 0,8 gigawatts, de energia eólica e solar. E isso é um ponto que me preocupa um pouco. Aparentemente a Eletrobras está tentando fazer uma migração para energias como a eólica e a solar, porém esse tipo de energia vem dando muito prejuízo às empresas que têm tentado a implantação, mas vamos ir acompanhando no futuro e ver como que a Eletrobras vai se portar nesse setor. Falando um pouco de transmissão, que hoje representa 39% da receita da Eletrobras, 74 mil quilômetros de linha, cerca de 37% da extensão total do Brasil e 240 projetos de larga escala vêm sendo implementados. E a Eletrobras vem fazendo um bom trabalho, principalmente depois da privatização, de otimização do portfólio de ativos. Percebam que ela saiu em maio de 2022 de 80 sociedades de propósito específicos para 62 em março de 2025. Então ela está de olho, ela não faz simplesmente um negócio e deixa correndo, ela fica de olho em todas as participações acionárias para entender se ela está dando lucro e se ela realmente é de interesse da empresa. Caso não seja, ela vem cortando algumas sociedades. Passando rapidamente pelo desempenho financeiro no primeiro tri de 2025, a receita bruta, olhando o regulatório, cresceu em 0,3%, lucro líquido caiu em 118%, saindo de 447 milhões para um prejuízo de 81 milhões, o EBITDA regulatório cresceu em 4,1% e percebam um bom trabalho que a Eletrobras tem feito em pessoal, manutenção, serviços e outros. Olhando o primeiro tri de 2024, um gasto de cerca de 1,6 bilhão e um decréscimo olhando o primeiro tri de 2025, caindo para casa de 1,46 bilhão. E a maioria das elétricas, elas fazem o seu DRE dividido em 2 e FRS, que seria seguindo normas internacionais, e o DRE regulatório, que são onde a maioria dos analistas fazem as suas recomendações. E olhando o primeiro tri de 2025 do regulatório ajustado, ou seja, sem os não recorrentes, a Eletrobras teria tido um lucro de 408 milhões. Um destaque principalmente para o resultado financeiro, que vem batendo muito forte na dívida das empresas. Um prejuízo de cerca de 3,6 bilhões. Se nós fôssemos retirar os não recorrentes, mesmo assim ainda teria um prejuízo de 3,2 bilhões, principalmente causado pela alta na taxa Selic, olhando o primeiro tri de 2025. E para quem é acionista da Eletrobras, tem que ficar de olho nos investimentos, visto que várias empresas, quando entram em ciclos de investimentos, acabam diminuindo levemente os dividendos para poder aumentar a sua receita. E aparentemente a Eletrobras tem entrado nesse ciclo de crescimento dos investimentos. Desde 2023, 9 bilhões em investimentos, em 2024, 7,7 bilhões, e a Eletrobras prevê um crescimento nos seus investimentos. Porém, a gente tem que entender que isso é normal em empresas elétricas. Percebam que, além dos investimentos, cerca de 16,4 bilhões destinados ao CAPEX, porém isso vai ter um retorno de receita anual permitida de 2,8 bilhões, que seria, entre aspas, um ROIC de 12,8%. Então, consequentemente, isso vira receita para a empresa e no futuro pode virar dividendos
no bolso do acionista. E quem quiser dar um pause para olhar os próximos empreendimentos da Eletrobras, estão todos listados na tabela ao lado. E aqui um detalhe da evolução de preço em 2025 e a perspectiva para 2026. Em janeiro, o preço do megawatt-hora encontrava-se próximo dos R$ 55. Em fevereiro, subiu próximo dos R$ 100. Em março explodiu para R$ 324 e há uma perspectiva para o segundo semestre de 2025 ficar na faixa de R$ 360. Porém, para 2026 deve haver um arrefecimento e o preço da energia deve chegar a cerca de R$ 232 o megawatt-hora. E a Eletrobras tem um endividamento muito tranquilo, a gente percebe que a empresa tem feito um bom trabalho nesse sentido, saindo de um endividamento em março de 2024 de 43 bilhões para 39 bilhões em março de 2025 e uma alavancagem de 1,7. E percebam que o cronograma de amortização da dívida também é muito tranquilo. Em 2025, 8,7 bilhões, 6,4 para 2026 e fica bem próximo dessa faixa até 2030. E a maior parte da dívida só será paga após 2031. E aqui eu quero falar um pouco mais das obrigações de privatização, que serão cerca de 42,6 bilhões de desembolsos. E dentro das obrigações de privatização da Eletrobras, ela trabalha com dois braços. O primeiro é o pagamento de CDE pela Eletrobras, que seria um fundo para diminuir a inflação na conta de energia. 32,1 bilhões a CDE, sendo 5 bilhões pagos após a assinatura de novos contratos e 27 bilhões em aportes anuais a partir de 2023 por 25 anos, e também na revitalização de bacias e melhorias de infraestrutura, como por exemplo a revitalização das bacias do São Francisco e do Parnaíba por 10 anos, que custarão 3,5 bilhões, revitalização do reservatório de Furnas por 10 anos, custando 2,3 bilhões. Então esses serão alguns pontos de gastos que um dia irão acabar, porém a gente percebe que serão a longo prazo, nada que a gente possa hoje colocar dentro do preço, porque algumas contas, por exemplo, o fundo da CDE, serão pagas ainda por 25 anos. E para quem não conhece, a RBSE é uma indenização que algumas empresas elétricas recebem, que seria uma compensação financeira para empresas de transmissão por investimentos em ativos antigos que ainda não foram depreciados, mas as concessões foram renovadas. E a ANEEL avisou a Eletrobras no dia 10 de junho que houve um recálculo dentro da RBSE que estava sendo pago, que saiu de cerca de 6,8 milhões para aproximadamente 5,5 milhões. E estima-se que o impacto negativo dessa remensuração regulatória no EBITDA da Eletrobras será de cerca de 3,4 bilhões no segundo trimestre de 2025. Vamos ficar de olho para ver como vai se comportar a Eletrobras. E possivelmente, principalmente em meados de 2028, deve ter um impacto no resultado financeiro da Eletrobras. Percebam que esse é o gráfico que já considera a decisão da ANEEL em 10/6 de 2025. Para 2023 e 2024, a Eletrobras recebeu cerca de 6,5 bilhões da indenização, porém para o ciclo 2025-26, 26-27 e 27-28, houve uma queda de cerca de 1,3 bilhões e a Eletrobras deve receber apenas 5,2 bilhões do componente financeiro, que consequentemente irá se refletir nas receitas da empresa. E atualmente, apesar de achar um dos melhores setores da Bolsa Brasileira, não tem aportado no índice de energia elétrica e nas elétricas no geral. Percebam que ela subiu cerca de 33% no primeiro semestre de 2025, então houve um certo esticamento das ações e eu ainda não consegui garimpar alguma que entra na minha estratégia atualmente, principalmente porque ando vendo com bons olhos outros setores, principalmente o setor de bancos e seguradoras. E perceba que o PL de 12 meses projetados para 2025 é de 11,8 vezes, enquanto a média do período dentro do setor de energia elétrica, que constitui serviços básicos, foi de 9,8. Então, olhando por esse indicador, a média dos preços das elétricas atualmente estariam mais caras.
E para finalizar, falando da minha planilha pessoal, hoje a Eletrobras tem um preço sobre valor patrimonial de cerca de 0,77 e um PL projetado com um lucro de 10 bilhões de 9,33, o que seria cerca de 9,6% acima da sua média de 10 anos. Olhando por esse indicador, ela ainda estaria um pouco esticada. E a Eletrobras tem uma política de proventos de pagamento mínimo de 41% do lucro líquido regulatório em proventos e para 2025 acredito que ela deve pagar entre 4 a 5% de dividendos. Mas me conta aqui, pessoal, quero saber quais elétricas vocês estão de olho. Como eu disse no começo, leio todos os comentários, faço questão de responder cada um de vocês e desde já deixo meu agradecimento. No mais, deixo um ótimo dia e um abraço.